é um fenômeno apenas brasileiro e veio para ficar. Antes da crise, o mundo gerava em torno de 45 milhões de postos de trabalho. Cerca de 40% dessas vagas são trabalhos terceirizados que diferentes países procuravam capturar essas vagas. Terceirização é um fenômeno internacional, não um fenômeno exclusivamente brasileiro. Nós temos países em que a terceirização não é entendida como precarização. Aqui no Brasil, de maneira geral, muitas vezes se associa a terceirização à precarização. Serviços, telefonia, telemarketing, informática, treinamento, limpeza, segurança, transporte. Áreas em que a terceirização se espalhou no Brasil desde a década de 80. Esta ascensorista, que prefere não se identificar, trabalhou durante 5 anos numa empresa terceirizada. Ela reclama da falta de respeito aos seus direitos. Não tive nada, nem cumpri aviso prévio, nem nada. Simplesmente dia 5 é o nosso mês e eu fui avisada a hora que eu fui assinar a folha de ponto, 2 horas para ir embora, que eu estava sendo devolvida para a empresa. No caso, demitida, que lá não tinha o meu cargo. Dependendo do encarregado que esteja da empresa, o terceirizado não tem respeito nem segurança. Apesar de vários projetos de lei sobre o assunto no Congresso, o que rege a terceirização é apenas um enunciado do Tribunal Superior do Trabalho de 1999, que proíbe a contratação de serviços ligados à atividade fim da empresa contratante. E a cada 10 vagas geradas no Brasil, quase 4 delas são dependentes da atividade de terceirização. Portanto, caberia perfeitamente, no nosso caso, uma legislação que procurasse dar cobertura adequada aos trabalhadores terceirizados. Na legislação italiana e na Alemanha, por exemplo, a legislação é bastante simplificada, afirmando que as empresas podem terceirizar desde que os trabalhadores terceirizados não tenham remuneração ou condições de trabalho inferiores ao de um trabalhador não terceirizado. Para os sindicalistas, a terceirização tem tornado o trabalho mais precário porque busca apenas o menor custo. Talvez um dos maiores males no mundo do trabalho, que é a terceirização, certo? Que tem fragilizado sobremaneira os trabalhadores e enriquecido o bolso dos empresários. Nós tivemos recentemente aqui no Distrito Federal uma das maiores greves que aconteceu, que foi a greve dos trabalhadores terceirizados, que recebiam menos que um salário mínimo, os terceirizados da limpeza, e ganhavam um abono para chegar ao salário mínimo. A Controladoria Geral da União criou um cadastro nacional de empresas de terceirização que descumprem contratos, praticam fraudes e são impedidas de prestar serviços aos órgãos públicos. Falta uma maior transparência e falta uma maior fiscalização. Evidentemente que há áreas em que já se viu ao longo do tempo que precisam mesmo ser terceirizadas. Mas a terceirização da forma como ela se encontra, ela ainda apresenta muitas fragilidades, que são justamente aquelas que nós falamos, e da possibilidade, inclusive, de advir prejuízos para os órgãos da administração pública. O Tribunal de Contas da União já recomendou ao governo federal substituir terceirizados por concursados. Para o TCU, as restrições são claras. A terceirização, ela é aceita para atividades auxiliares, para aquelas atividades que não exigem a responsabilidade do agente, que cabe ao agente público. O terceirizado, ele é contratado por uma agência, não tem vínculo nenhum com o Estado, não pode responder pelos atos praticados. Então, como consequência, há um dano muito grande à pública administração quando isso acontece e a responsabilização se esvai e nós não podemos responsabilizar, quando muito, o gestor que o contratou. Mas é preciso que os projetos que estão também no Congresso com relação à questão da terceirização mude esse cenário. Que as licitações em relação às empresas sejam sérias, que as empresas sejam sérias, até porque desrespeitam direitos, não depositam fundo de garantia, não sonegam o INSS, o maior prejudicado disso são os trabalhadores. A terceirização feita de forma adequada representa para o Brasil uma oportunidade de envolver mais trabalhadores em termos de empregos, porque atividades que estão sendo feitas em outros países poderiam ser perfeitamente realizadas aqui no Brasil.